Olá, Suzana! Que bom, Olá, que bom estar aqui com você. muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por me acolher aqui na sua casa hoje, né? Ah, obrigada Muito, a muito você obrigada. fazer parte dessa história também, né? Que a gente vai contar um pouquinho aqui para o logo que você entrou, então só vou me apresentar para quem não me conhece. Então, para quem não me conhece, eu sou Ângela Bocara. Hoje estou na presidência da Associação Brasileira de Estomaterapia, a nossa querida Sobeste, e sou enfermeira estomaterapeuta desde sempre. E hoje, então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho com a Suzana Ribeiro, que é uma querida, uma pessoa que faz parte também da nossa história, apesar de muitos de vocês não nem saberem disso, né? Mas que já está com a gente já há alguns anos aí, trabalhando junto com a Sobeste. A Suzana, ela é historiadora, então ela veio trazendo para a Sobeste, né, quando fizemos aquela pesquisa sobre quem são e aonde estão os estomaterapeutas do Brasil. Então, foi Suzana que conduziu a pesquisa, né? E agora a gente está com outro projeto que a gente vai conversar um pouquinho também, né? E vai contar para vocês um pouquinho as novidades. Mas, enfim, então queria só apresentar a Suzana. E Então, antes de começar a contar a história, eu quero realmente agradecer ao convite da Sobeste, ao convite da Ângela, para estar aqui com vocês hoje, né, falando desse projeto tão bonito, né, que a gente fez juntos. Eu acho que parcerias assim fazem a gente viver mais e ficar mais feliz, né? E eu acho que a parceria que eu fiz com a Ângela e agora com a Sobeste é uma coisa que me impulsiona, me faz sempre querer descobrir coisas novas, né? Boa parte dos meus amigos para quem eu convidei para essa live falaram assim, mas o que é isso? Estomaterapia, né? Assim, ou seja, do meu uhum, lado, né, um universo muito desconhecido ainda, né? Porque se a gente celebra aí 30 anos, né, dessa especialidade no Brasil, enfim, a gente também está falando de um campo que é novo. E eu também faço história de um campo novo, né? Que é a história oral. Às vezes as pessoas falam assim, o que é isso que você faz, né? é verdade. Então, esse projeto fez a gente juntar duas coisas novas, duas áreas de saber que estão é, iniciando, mas iniciando com muita potência, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando essa live, mas compartilhando essa pesquisa, né, feita com tanto carinho pela Sobeste. E eu acho que tem uma outra coisa que eu admiro muito, né, nos enfermeiros estomaterapeutas, que é esse cuidado com gente. E esse cuidado com gente, a história oral também tem. Então, acho que a gente junta duas afetividades da produção do conhecimento, né? E faz uma coisa bem bonita hoje aqui, que a gente vai poder apresentar, né, Ângela? Com certeza, com certeza. E nós acabamos assim tendo uma grande surpresa hoje, porque marcamos a live hoje, né, nessa data, e hoje é o Dia Nacional do Historiador. Falei, nossa, que bacana, né? Que coisa legal, né? Vamos falar da história da especialidade, traduzida aí por uma historiadora, né? No Dia do Historiador. Então é uma homenagem que a Sobeste também presta, né? A todos os historiadores, né? Que traduzem para a gente a nossa história, faz com que nós possamos nos reconectar, né, com eventos e com episódios importantes da nossa trajetória e que vão marcar o que? O futuro de uma profissão, o futuro de um país, o futuro de um grupo de profissionais, né? Então a gente vai falar um pouco dessa trajetória profissional e como as memórias influenciam nisso, né? Então foi uma grata surpresa, né? Descobrir que hoje era o dia do historiador
e estar aqui com você, né? Minha historiadora preferida, que tem um carinho especial, né, pela especialidade, que já aprendeu um montão sobre ela, né, com os trabalhos que desenvolveu com a gente. Então, é muito bom isso. Então, Suzana, conta um pouquinho para a gente como é que foi, né, fazer aquela primeira pesquisa buscando descobrir aonde estavam os estomaterapeutas do Brasil, de que forma eles estavam atuando, enfim, como é que foi isso para você? Parece que você travou um pouquinho. Para não ter problema. Muito bem. Eu acho que você travou. Você chegou a ouvir a minha pergunta? Não, não. Você pode repetir para mim? Não, então, eu perguntei assim, que eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo como é que foi, né, fazer essa pesquisa para descobrir quem eram os estomaterapeutas, aonde eles estavam, quais foram as suas dificuldades também, né? Porque eu acho que isso é importante para que as pessoas também entendam que quando a gente está fazendo uma pesquisa, se a gente não participar e não responder com muita clareza, né, e objetividade alguns dados, né, e com muita sinceridade, isso faz com que a gente também não descubra algumas coisas específicas desse contexto, né? Então, como foi, então, Suzana, conduzir essa pesquisa, né, que você fez para a gente há uns 3 anos atrás, né? Isso, mais ou menos, Isso, 2018, 17. isso mesmo. Foi um Não como. desafio, né? Não dá para ouvir? Será que melhorou? Melhorou? Agora sim, tá Ah, bom. então tá bom. Então, a Sim. pesquisa foi um desafio, porque, na verdade, a gente tinha um país continental e a Sudeste muito rapidamente se espalhou por esse país e cresceu, né, em vários lugares. Então, a gente tinha o desafio de e entrar em contato com todo mundo. Que bom que a estomaterapia tinha a Sobeste, que foi, assim, fundamental para a gente conseguir esses contatos, né? Então, daí a gente mandou, desde o começo, a gente Uhum. tinha já a prática de formulários, né? Por meio de e-mails, a gente foi mandando esses formulários e as pessoas foram respondendo. Nem sempre rapidamente, né? Essa é uma outra dificuldade. Eu sei que às vezes a gente tem muitos afazeres, muitas coisas, né? E certamente os estomaterapeutas, depois que eu gravei as entrevistas com eles, viu o quanto de sobrecarga de trabalho acabam tendo nas suas vidas dentro dos hospitais e das instituições, mas enfim, nem sempre as respostas vieram tão rapidamente. E essa foi uma dificuldade. Mas a gente cobrou, e daí assim, mais da metade dos questionários retornaram com as respostas. Nem todos esses com todas as respostas, né? Porque também a gente via que algumas respostas vinham imprecisas, ou a pessoa na velocidade, na rapidez de responder, às vezes trocava, por exemplo, instituição de formação com a instituição onde fez o curso de estomaterapia, né? Isso era uma troca que aconteceu várias vezes. E a gente via que era uma troca porque a resposta vinha com uma escola onde não tinha um curso de estonoterapia, por exemplo, né? Verdade. Então, algumas coisas, algumas imprecisões na resposta fizeram com que a gente tivesse que descartar alguns dos questionários, né? E ficar com um número menor, mas que tivesse a precisão desses dados, né? Então, que é assim, como a ciência é feita, né? A gente precisa ter a segurança do dado com que a gente está trabalhando. E daí a gente teve um retorno até bastante razoável, e mesmo descartando esses questionários, a gente ainda teve um número adequado, né, de respostas para a gente criar essas análises. E quais foram as coisas que foram apontadas? E essas são as grandes positividades da pesquisa, né?
Acho que a primeira coisa é ver que realmente a estomaterapia cresce no país como um todo, embora não de forma igual no país todo, mas ela cresce no país inteiro. A especialidade está sendo reconhecida nas diversas instituições como algo importante para o atendimento ao paciente, mas também como uma área de saber, está sendo reconhecida pelas instituições como uma área de saber nova e importante, né, no tratamento das pessoas. Ela é reconhecida universidades, né? Então existe um campo da universidade e das instituições que vêm reconhecendo esse fazer. Tá travando? Um pouquinho, um pouquinho. Então, essa, na verdade, assim, o que a gente conquistou com a pesquisa, né, de ver esse crescimento, de quantificar esse crescimento, de ver que os cursos de estomaterapia, né, dessa especialidade, estão sendo feitos, né, e a necessidade também da Sobeste reconhecer como eles estão feitos, curso a curso, né, isso também deu uma responsabilidade, né, para a Sobeste, mas também para os estomaterapeutas que querem crescer sim, mas não a qualquer custo, né? E gerar novos empregos, né? Fazer com que as instituições reconheçam, mas também não a qualquer preço, né? Então, acho Eu que essa seriedade acho que isso é é fundamental. né, um dado extremamente importante, né, que faz com que nós possamos, de fato, nos orgulhar da nossa história, né? Porque a pesquisa mostrou o quão importante é esse reconhecimento, né, da associação, né, o reconhecimento desses cursos pela associação e ser um enfermeiro, um estomaterapeuta formado por cursos acreditados, né? Isso é realmente um dado que nos surpreendeu, né, na pesquisa e nos mostrou a importância deste processo, né, de acreditação dos cursos, que muitas vezes é mal compreendido, porque dentro do nosso sistema, né, MEC e tudo mais, parece ser desnecessário. Mas frente ao mundo, né, frente a como a estomaterapia é feita no mundo, ter um curso reconhecido, acreditado, né, por uma associação e pelo Conselho Mundial de Estomaterapia, faz com que nós, então, tenhamos esse espaço ampliado, e que a pesquisa mostrou, né, Suzana? Essa ampliação de espaços no qual o enfermeiro está sendo reconhecido e contratado para ter um cargo específico dentro das instituições. Então, é um trabalho que, ao longo desses 30 anos, vieram gradativamente se somando e se transformando num contexto bastante positivo para a enfermagem. Eu não sei se você sentiu isso também, mas acredito que sim, né? Por tudo isso que você está falando, né? Desse sentimento de fazer parte de algo que é realmente importante para a sociedade. E eu acho que isso é uma das coisas fundamentais que unem a primeira pesquisa à segunda, né? Que já é uma pesquisa mais qualitativa. A primeira é uma pesquisa mais quantitativa, né? A gente teve dados sobre essa estomaterapia no Brasil, né? Onde estão, quem são, quantos são, né? E daí, numa segunda Tá travando? Travou. Travou, Suzana. Tá falhando, Su. Enquanto a Suzana
vai se arrumando ali. Eu vou com... Suzana? Oi, Oi? voltou? Voltou. Hoje Então, a internet está me dando trabalho. vamos falar um pouquinho dessa segunda pesquisa, o que foi essa segunda pesquisa, para o pessoal entender, né? Para que a gente compreenda, né? Primeiro momento, nós fizemos esse estudo mais quantitativo, né? Que você falou, no qual a gente teve uma visão, né? De onde estão os estomaterapeutas e quais as áreas de atuação. Então, para quem se interessar melhor, esse artigo está publicado na revista Estima, acho que do ano passado, quem são e onde estão os estomaterapeutas do Brasil. E, então, vocês podem acessar esse estudo para que vocês tenham uma noção melhor, né, do que acontece no nosso país em relação à nossa especialidade. E aí, no segundo momento, para celebrar esses 30 anos que nós estamos concluindo agora esse ano, né, da estomaterapia no Brasil, a Sobest solicitou, então, a Suzana que fizesse, então, uma pesquisa mais qualitativa e com um menor número de pessoas. Aí eu vou deixar a Suzana contar. Isso, e daí essa foi a pesquisa que eu acho que eu mais gostei de fazer, porque, na verdade, foi uma pesquisa de história oral propriamente dita, né? De história oral profissional. Então, nessa pesquisa, a gente teve a oportunidade de falar com com os diversos profissionais, né? Foram 13 entrevistados que, enfim, cederam suas entrevistas e autorizaram as entrevistas no final do processo. E essas pessoas puderam contar, por meio das suas próprias histórias, as histórias da estomaterapia no Brasil, né? Então, eu brinco que são as árvores e a floresta, né? Ou seja, eles compondo com a sua própria, o seu próprio corpo, com a sua própria identidade, com a sua própria, seu próprio fazer, a floresta da estomaterapia. Então, esses enfermeiros compõem, mas eles também fazem, né, a estomaterapia no Brasil. Então, acho que isso é importante, principalmente nesse início, né, dessa especialidade, né? É lógico, a gente fala em 30 anos, a gente já tem algumas gerações, inclusive. Mas são ainda todas iniciantes, né, nessa história que vai durar muitos anos mais, né? Então, nesses primeiros 30 anos, a gente já vê aquela questão que a gente estava falando, né? De uma consolidação de uma identidade mesmo, em torno da estomaterapia. Então, muitos dos enfermeiros com quem a gente falou se identificam, claro, como enfermeiros. Mas logo que anunciam isso, falam, eu sou um enfermeiro estomaterapeuta. É como se fosse um sobrenome também, né? Então, Exatamente. essa identidade é uma coisa muito forte entre os estomaterapeutas e fica claro que isso faz parte dessa formação, né? De uma atuação profissional, mas de uma formação, né? Da qual eles vêm e que acaba sendo muito comum, mesmo sendo em diferentes escolas, né? Nossa, Suzana, você está falando isso e eu estou me arrepiando inteira, né? Porque você sabe o quanto a estomaterapia é importante na minha vida, né? Então, o quanto ela faz parte da minha trajetória de profissional. E o quanto nós pudemos ver através dessas histórias, né, que compuseram esse estudo que nós estamos concluindo agora. Depois a gente vai contar de que forma ela vai ser apresentada para todos vocês. É possível a gente ver claramente o quanto a especialidade se fez importante, significativa na vida de cada um dos entrevistados, né? Como a especialidade transformou, né, vidas e trajetórias, né? Trajetórias profissionais que se transformaram em trajetórias de sucesso, né? De sucesso e de realização, né? De realização plena, não só de uma técnica, mas de um sentir parte de um contexto e de que estamos fazendo transformações.
transformações positivas para aqueles que são cuidados e transformações positivas para o nosso contexto profissional propriamente dito, né? Então, isso é algo que nos motiva muito, né? E ficou tão claro, né? Nas entrevistas que você fez, não foi? Ficou muito claro. E fica claro também que foram feitos grandes empenhos pessoais para adquirir essa formação, né? Que isso imprime nas pessoas, né? Eu não gostaria de usar a palavra sacrifício, eu estava pensando em alguma outra, mas assim, existe um empenho, né, para ter essa formação. Horas e horas de estudo, horas e horas de deslocamento. Muitas das escolas, né, que formam estomaterapeutas não ficam tão próximas das localidades da onde as pessoas buscavam essa formação, né? Agora está um pouco melhor, mas no início disso eram poucas as escolas que faziam, né, que forneciam cursos de estomaterapia. Então era muito difícil para as pessoas que começavam numa área nova convencer que aquilo era importante nos seus lugares de trabalho, né, para conseguir afastamentos, para conseguir verba mesmo, pagar os cursos, enfim. E também tinha um empenho pessoal de tempo de deslocamento e tempo de estudo, né? Tudo isso acaba, como eu falei, imprimindo, né, nas pessoas uma seriedade nesse trabalho. Os cursos, eles realmente fizeram mais do que ensinar uma técnica, digamos assim, ou um saber, mas eles acabaram realmente gestando, né, nesse sentido identitário, uma identidade estomaterapeuta, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente, como eu disse, para uma área que se forma agora, né? Então, essas pessoas saíram carregando uma bandeira de levar à frente a consolidação de uma área de especialidade, que até então era pouquíssimo conhecida, né? E que passa a ser reconhecida tanto pelo tratamento de saúde pública no país, né? Isso é importantíssimo, né? A saúde pública reconhecendo essa área de especialidade, oferecendo esse tipo de tratamento dentro de das suas instituições, né? Nem todas, porque não tem também profissionais para todos, mas reconhecendo isso como algo importante, se inserindo dentro da indústria, né? Que também é uma dimensão importante desse contato, né? Eu que participei de alguns eventos da Sobest, a gente vê o quanto essa parceria, né, com a indústria que pode ser tão mal vista em outras áreas, mas é muito bem vista e muito bem quista dentro dessa área, porque um avança com o trabalho do outro, né? E E de de uma forma forma super complementar. ética, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Tocando nesse assunto, né? Dessa parceria com as empresas, né? De uma forma muito ética. E para quem não conhece a especialidade, acho que vale lembrar que a especialidade ela nasce da necessidade da pessoa com estomia e, consequentemente, da necessidade de uma bolsa coletora, de um equipamento coletor. E, portanto, essa parceria ela existe desde quando a especialidade surgiu no mundo na década de 60, de 50, 56 especificamente, nos Estados Unidos. Então, olha só que bacana, né? E que bacana isso aqui no nosso país acontecer dessa forma tão ética, tão responsável e tão parceira de fato, propiciando ao enfermeiro estomaterapeuta mais um campo de atuação, que foi identificado nas duas pesquisas como um campo bastante importante e que traz para o enfermeiro uma nova possibilidade para além da técnica do cuidado específico, mas um cuidado com o olhar ampliado, né? Pensando no equipamento, na qualidade do equipamento e não só no cuidado em si,
mas pensando quão importante é ter um equipamento de qualidade, que o equipamento de qualidade chegue nas pessoas, que as pessoas consigam ter acesso a esse equipamento, né? E tudo isso nós, enfermeiros estomaterapeutas, atuando como consultores técnicos, podemos fazer esse processo acontecer de uma maneira mais efetiva, talvez seja a palavra melhor, né? Para que as pessoas tenham acesso a esses produtos de qualidade, né? Então é mais um campo que se abre, né? Não só para a especialidade, mas para os enfermeiros, né? Que podem de fato, porque nós somos capazes e temos conhecimento suficiente para fazer essa interlocução entre indústria, público que necessita e profissional de saúde. Então é muito bacana a gente ver isso acontecer, né? E você que nem é da área, identificar isso, né? De uma forma tão clara aí na sua leitura desse processo, né? Então é bem bacana, Suzana, muito bom isso, né? E é um pouco isso, essa área, né, de conhecimento e de atuação que vocês criaram, né? Ela acaba se ampliando também com a ampliação das possibilidades de trabalho, né? Então, tanto nas instituições, primeiro nas clínicas particulares, né? Depois nas instituições públicas de assistência à saúde, hospitais, enfim, hospitais de alta complexidade, inclusive, indústria, mas também na educação, nas universidades, enfim. Então, vocês, né, estomaterapeutas, enfermeiros estomaterapeutas, foram, ao trilhar o caminho, abrindo caminhos também, né? Entendendo uma coisa que eu acho que é fundamental, que ao criar uma área, essa área não é de uma pessoa, é de todo mundo que vai trabalhar nessa área. E ao mesmo tempo, que se não abrir caminhos para quem vem depois, a área morre, né? Então, vocês foram consolidando, né? Foram abrindo picadas e depois asfaltando e criando avenidas, né? E eu acho que hoje a gente está numa situação dessa, né? Em que a gente tem, se não avenidas de muitas mãos, mas pelo menos ruas bem asfaltadas para que a estomaterapia possa crescer, circular pelo país inteiro, né? Continuar o projeto de formação de novos profissionais, ao mesmo tempo com base nos critérios e valores desses primeiros profissionais, né, que não podem ser descartados, pode ser modificado e repensado a partir de novas práticas, mas não pode ser descartado por questões outras, né, de um fazer científico, enfim, que precisa ser preservado. Então fica muito claro essa ligação entre universidade, entre atuação, né, na saúde básica, enfim, e as instituições que, empresas, enfim, que dão esse suporte. Essa ligação fica muito articulada, né, no fazer de vocês, e eu acho que isso é um motivo de comemoração efetivo para que a gente possa pensar em um crescimento e uma continuidade dessa história para muitos outros 30 anos, né? Que assim seja, né? E aí eu tô vendo aqui que eu vi aqui que tem o pessoal de uma liga aqui de estomaterapia do Nordeste, e aí eu já falo para vocês, né? Vocês são extremamente importantes para que tudo isso continue acontecendo, né? Eu acho que os cursos acreditados, os cursos sérios que buscam esse trabalho efetivo de formar esses novos estomaterapeutas para o mercado, as ligas de estomaterapia, inserir esses contextos, esses assuntos nos cursos de graduação de uma forma mais efetiva. E nós da Sobeste continuarmos a colocar para o mundo quem somos, porque esse nome estomaterapeuta, estomaterapia, para mim é tão tranquilo, né? Mas as pessoas ainda não conhecem de verdade, por mais movimentos que a gente já
tenha feito, esteja fazendo e não paramos de fazer, né? Por isso toda semana estamos aqui conversando, falando, e é post, enfim, todas as formas possíveis aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, estamos aí mostrando para o mundo a que viemos, né? Mas ainda é algo que as pessoas não estão acostumadas, não conhecem tão esse termo, né? Estomaterapia e estomaterapeuta. Mas devagarinho isso vai sendo incorporado, né, no dia a dia das pessoas. E é isso que a gente precisa, né? Que sejamos um grupo cada vez mais unidos em torno de um ideal que não é um ideal, né? Que eu quero falar, em torno de algo que seja bom para a maioria das pessoas, né? Para que seja bom para a população, seja bom para nós profissionais, seja bom para as instituições, seja boa para as universidades, enfim, né? Que nós continuemos a estar juntos, né? Juntos para fazer da estomaterapia um marco importante na vida das pessoas, sejam elas profissionais, sejam eles pacientes ou instituições que nos empregam ou que nos dão oportunidade de colocar isso em prática, né? Eu tenho muito prazer, né, de fazer parte desses 30 anos dessa história linda, né? Para quem não sabe, eu estou na estomaterapia desde antes de ela existir no Brasil. Eu fazia parte do grupo de interesse em estomaterapia em 1984, quando nem existia curso de estomaterapia no Brasil, né? Que só foi acontecer em 1990 na Escola de Enfermagem da USP e que corajosamente a professora Vera introduziu no Brasil, né? E que hoje nós temos aí mais de 20 cursos acreditados pelo país afora, né? Então me sinto realmente muito feliz e orgulhosa, né? De fazer parte dessa história e de ter contribuído, de estar contribuindo para que ela continue a crescer, né? E desejo que cada um de vocês que faz parte dessa história se sinta assim também, né? Para compor cada vez mais essa trajetória de sucesso e fazer com que, por meio de uma especialidade, a profissão de enfermeiro seja mais reconhecida no Brasil. Então, eu acho que isso é algo que me motiva muito para além da especialidade, sabe, Suzana? Porque eu tenho isso muito claro. Antes de eu ser estomaterapeuta, eu sou enfermeira. E essa profissão que eu preciso fazer brilhar. Eu fico emocionada, como sempre, né? Então, é isso. Bom, fala você o Mas que isso tem. mostra Mas isso mostra, né, o quanto essa coisa que a gente estava falando, isso faz parte de quem vocês são, né? É mais ou menos como eu falar que eu sou historiadora e trabalho com história oral, ou seja, isso faz parte do que eu sou, né? Sim. Então não tem jeito de falar dessa história, que é uma história feita por vocês, sem fazer sem essa emoção, né? A gente até brincou que a história oral é um pouco uma história afetiva, né? Da profissão, enfim. E é isso, né? Quando a gente fala com as pessoas e elas falam o quanto são tocadas por esse fazer, enfim, não tem como não se emocionar. Em várias das entrevistas que a gente fez, as pessoas se emocionaram também. E que bom, né? Isso mostra o quanto isso faz parte, né, da vida delas. Exatamente, exatamente. Mas então vamos contar para o pessoal o que, que vai ser lançado no final do ano com esse seu trabalho? Nosso trabalho, né? Nosso O trabalho, nosso com certeza, nosso trabalho. O nosso trabalho acabou resultando num livro lindíssimo, né? Lindíssimo do começo ao fim, assim, e no meio cheio de histórias maravilhosas, né? Ele vai ter uma introdução, né? Celebrando aos 30 anos da Sobeste.
E ao longo, né, do livro são entrevistas feitas com estomaterapeutas que fizeram essa história da Sobeste, né? A gente dividiu em algumas gerações, a gente dividiu em 3 gerações, um pouco, né, marcando esse crescimento da estomaterapia no Brasil, mas também selecionamos pessoas, ou tentamos, né, selecionar um pouco dessa pluralidade regional que a gente tem. Então, tem pessoas, né, representando Norte os a sul. vários, exatamente, de norte a sul, né, os vários lugares onde a estomaterapia vem sendo desenvolvida. Tem homens e mulheres, tem, então, gente de toda parte do Brasil, tem gente mais velha na estomaterapia e gente mais nova na estomaterapia, né? Mas eu acho que, de maneira geral, a gente conseguiu mostrar as diferenças, né, dos fazeres, das preocupações das pessoas, e inclusive das atividades nas quais elas acabam se envolvendo, sejam, né, na indústria, hospital ou universidade, ou mesmo nas especialidades dentro da especialidade, né? Se cuida de feridas, se cuida de incontinência, enfim, todas essas áreas em que cada uma dessas pessoas acabam atuando. E todas elas foram mostrando preocupações, né? Muito grandes, tanto com a continuidade da formação, claro, mas também com a abertura de canais dentro das instituições e com um serviço que eu posso chamar assim de utilidade pública, né? De dispor esses serviços dentro dos grandes hospitais, de publicar cartilhas, né, sobre como deve ser o cuidado dessas pessoas, mesmo para quem não tem, digamos, o curso ainda e não pode ser chamado como, né, enfermeiro estomaterapeuta, mas como alguns cuidados básicos podem ser dados para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? E também esse contato constante, né, com os pacientes, na valorização da vida e no desfazer de preconceitos que muitas vezes envolvem, né, os pacientes e a vida cotidiana desses pacientes. Então, cursos que são dados de como colocar as bolsas, de como não ter as incontinências, enfim, para que, de tanto de prevenção quanto de cuidados, né, posteriores, que os enfermeiros mostraram, né, ao longo das entrevistas, esse amor mesmo, né, esse cuidado com gente que eu falei no começo, né? Isso fica muito patente, muito claro, né? E isso é um dos encantamentos das histórias. E muitas histórias vão contar as idas e vindas, né? Porque nem sempre essas conquistas que aconteceram e que a gente está hoje celebrando 30 anos foram fáceis, né? Assim, né? Então eles contam, né? As pessoas vão contando, olha, tentei por aqui, fiz por ali, subi aqui, né? Para conseguir constituir um serviço de atendimento, um curso, enfim. E essas coisas não só dão brilho, graça, né, à história, mas também mostram, né, que é realmente uma conquista, né, uma conquista coletiva de uma história linda, mas que não foi uma história fácil. Não é linda porque foi tudo bom, né, tudo certo, tudo, né, foi linda justamente porque teve muito suor, né, de todo mundo que se envolveu nesse fazer. E daí, para mim, fica muito claro que é um livro que vai ser muito importante, porque como vocês se entendem como uma comunidade científica, uma comunidade de fazer, né? Vocês vão se reconhecer na narrativa um do outro. Como tem narrativas de diversas gerações, eu posso apostar que tem gente que vai ler a sua entrevista ou a de outros, né, mais jovens e tal, e vão falar assim, nossa, era assim mesmo, olha, eu tive que fazer isso, né? Então, vai ser uma história que tem 13 personagens, digamos assim, mas que não é de 13 pessoas apenas, né? É uma história realmente coletiva, né, de vários de vocês que, tendo passado exatamente a mesma coisa ou não,
têm ideais comuns, valores comuns, né? Então é muito interessante ver a formação dessa comunidade, né, estomaterapeuta. E eu acho que esse trabalho vai comemorar, inclusive, a consolidação dessa comunidade, que é maior do que a Sobest, mas que tem na Sobest uma boa casa, né? Com certeza, com certeza. E pegando aqui o gancho de um comentário anterior que coloca que ainda tem muitos lugares que não tem estomaterapeutas, não tem cursos, enfim, que a distribuição é desigual. Realmente é desigual. A gente mora num país que é continental, né? A gente não mora num país pequenininho e que é super fácil fazer as coisas acontecerem. Nós temos diferenças regionais extremamente fortes, nós temos políticas regionais, inclusive, muito fortes, nós temos problemas com as instituições de educação que não necessariamente acolhem tão facilmente a criação de cursos de especialização, com tantos critérios que nós temos para que isso aconteça. Enfim, é uma luta mesmo, não é nada tão simples, tão fácil de acontecer, né? Mas é uma luta que tem surgido um resultado bacana e que tem motivado muitas outras pessoas a virem para essa especialidade, né? Isso é encantador, né? Quanto mais gente se entusiasma, mas é preciso de um entusiasmo para além da beleza só da coisa, né? Das coisas serem, ai, como é legal ser estomaterapeuta. Ah, é muito legal, mas não é tão simples assim. Demanda uma série de lutas, algumas que já foram travadas por nós que desbravamos, ou o pessoal que está chegando, mas tem muita coisa para ser feita. Nós precisamos pensar em criar serviços estruturados de estomaterapia nas instituições, com as 3 grandes áreas acontecendo. Nós precisamos marcar esse espaço, gente. Né? A gente não pode pensar só na estomaterapia como algo para que o enfermeiro tenha uma prática independente. Ah, legal, ela é uma especialidade que nos possibilita isso. Ótimo, maravilha. Porém, dentro das nossas instituições, nós precisamos criar esses serviços para que tenhamos esse espaço marcado para nós e para o nosso paciente. Estou vendo aqui, movimento dos estomizados. Obrigada, gente. Vocês são o motivo pelo qual nós trabalhamos, né? É para vocês que a gente trabalha, para vocês que a gente estuda, para vocês que a gente está aqui nessa luta de mostrar para o mundo a quem nós sabemos cuidar, né? Então, precisamos pensar nisso, a gente precisa enxergar a nossa especialidade dentro, cravada dentro das instituições, um lugar que ninguém vai tirar e que não é meu, não é da Ângela, não é da Maria, da Antônia, que está lá, que montou o serviço. Né? É o serviço de estomaterapia, que nós vamos agregar mais pessoas e trazer mais pessoas para se tornarem outros estomaterapeutas, porque nós não somos eternos, porque as coisas precisam continuar. Né? Então, nesses 30 anos, que bacana poder fazer parte desses 30 anos, mas eu quero que venham muitos outros livros dos 30 anos, com histórias mais bonitas, lembrando aquilo que a gente fez, mas olha, já fizemos isso, já aconteceu aquilo, enfim, que tenham outras Suzanas que se interessem em contar a história da especialidade, né? E que possam fazer com que os jovens olhem para aquilo com um olhar motivador, né? Para que a gente também entenda que é possível ser vencedor e fazer as coisas acontecerem, mesmo quando a gente tem uma série de adversidades presentes na nossa vida, né? A gente precisa olhar para essas adversidades como motivadores, né? Absorver essa energia